Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. O livro do céu. O reino da divina vontade em meio às criaturas. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Volume 1. Eu sou o Mestre Divino, o Mestre da Divina Vontade, e as almas que vivem na minha vontade são o meu sorriso. Vejo o grande bem que farão estes escritos. Nossa paterna bondade se dignou e benignamente quis ditar estes escritos desde o coração, com os modos mais insinuantes, atraentes, afáveis, cheios de doçura e com um amor tão grande que atinge o inacreditável. Cada palavra pode chamar-se um presságio de amor, um maior que o outro. Por isso, querer tocar nestes escritos é querer tocar em mim mesmo. E, portanto, terei tal cuidado que nem sequer uma palavra deixarei que se perca. 20 de junho de 1938. Queremos consagrar este livro e os frutos que possam resultar desta leitura a Nossa Santíssima Virgem Maria, a Rainha do Reino da Divina Vontade. Introdução. Nos escritos de Luísa Picarreta se distinguem claramente 3 etapas que são: primeira, desde que Nosso Senhor começa a falar até o volume 10, vai ensinando os diferentes caminhos da santidade humana, baseada na prática de diferentes virtudes. Junto a isso, lhe fala de sua vontade, porém, não sobre a forma sublime de viver nela e dela, senão sobre a grandeza de fazer a divina vontade, adequar-se a ela, no abandono nela, etc. Não lhe dá o conhecimento do viver em seu querer, ou seja, a vai exercitando na santidade humana, a qual, para Luísa, é estritamente necessário, para depois passar à santidade do viver no reino do divino querer. Luísa é a primeira filha da divina vontade. É nela onde se leva a cabo a primeira transmissão do reino desta vontade e, graças a ela, todos os demais podem chegar a este reino. Cabe mencionar aqui que o volume 11 é o volume da mudança, onde Nosso Senhor Jesus Cristo lhe ensina que a santidade humana não é tudo e que ele já não quer essa espécie de santidade baseada nas virtudes, senão que deseja a santidade do viver em seu querer,
ou seja, a santidade divina. Não te aflijas, minha filha. Tu deves saber que quando vim à terra, vim para abolir as leis antigas, outras e aperfeiçoá-las. Porém, apesar de as abolir, não me cansei de observar aquelas leis. Contudo, as observei de modo mais perfeito, como não faziam os demais. Entretanto, devendo unir em mim o antigo e o novo, quis observá-las para dar cumprimento às leis antigas, colocando nelas o selo da abolição e dando princípio à lei nova, porque vim estabelecer sobre a terra a lei da graça e do amor, na qual encerrava em mim todos os sacrifícios, devendo ser eu o verdadeiro e o único sacrificado. Por isso, de todos os demais, sacrifícios já não eram mais necessários, porque sendo homem e Deus, era mais que suficiente para satisfazer a todos. Agora, querida filha minha, querendo fazer de ti uma imagem perfeita de mim e dar princípio a uma santidade tão nobre e divina, que é o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra, quero concentrar em ti todos os estados que tenho até agora no caminho da santidade. E à medida em que tu passes por eles e os pratiques, fazendo-os em meu querer, dou-lhes o cumprimento. Os coroo e, embelezando-os, lhes ponho o selo. Tudo deve terminar em minha vontade. E onde todas as santidades terminam. A santidade de meu querer, nobre e divina, as tem todas por escabelo, dando-lhe o seu princípio. Por isso, deixa-me fazer. Faze-me repetir minha vida e o que disse na redenção com muito amor. Agora, com mais amor, quero repeti-lo em ti, para primeiramente fazer que minha vontade e suas leis sejam conhecidas. Contudo, quero o teu querer unido e perdido no meu. Nota: este texto introdutório esclarece o projeto e o estabelecimento dos 36 volumes do Livro do Céu de Luísa Picarreta. A introdução, portanto, pertence à versão em espanhol da obra, preparada e traduzida pelo Dr. Salvador Tomasini Frias. Em Picarreta, Luísa, Libro del Cielo, volumes 1 ao 36, Guadalajara. Publicador não identificado, 2010. Segunda etapa, do volume 12 ao 24, é a coleção de material Verdades acerca do reino da divina vontade operante na criatura. Claro, está esta, que é uma etapa onde se combinam ainda os sofrimentos, a obediência, a resignação, etc., mas com uma clara nota de fazê-los ressurgir de modo divino, ao lado de uma atividade plena e operante na divina vontade. Jesus lhe disse em outubro de 1928. Agora, tu deves saber que tudo que foi manifestado em tua alma, as graças que te foram dadas, as tantas verdades que escrevestes acerca da divina vontade, tuas penas e tudo que foi feito não foram outra coisa que uma coleção de materiais para edificar, e agora é necessário organizá-los, pôr tudo em ordem. E assim, como não te deixei só para reunir as coisas necessárias que devem servir ao meu reino, mas estava contigo, assim não te deixarei só para colocar as coisas em ordem e fazer ver a grande edificação que por tantos anos estou preparando junto a ti. Por isso,
Nosso sacrifício é o trabalho. Não estão terminados. Nosso sacrifício e o trabalho não estão terminados. Devemos seguir adiante até que a obra esteja concluída. Na terceira e última etapa, do volume 25 ao 36, é a conclusão, ou seja, o construir o grandioso edifício de seu reino na alma. Aprender como se vive, que passa com uma criatura quando mora neste reino, e, sobretudo, que se lhe achega a Deus quando a alma se entrega plenamente na feliz vontade. Nos espera uma grandiosa aventura, conhecer a Deus, tratá-lo com uma familiaridade inquestionável, dar o gozo e a felicidade que anseia toda a eternidade e que somente a alma que vive na sua vontade pode dar-lhe. Unido a conhecer quem somos nós e para que fomos criados, nossa finalidade. Dr. Salvador Tomasini Frias. O primeiro volume começou a ser escrito no ano de 1899, por obediência imposta pelo confessor Padre Genaro de Genaro. Nota: acrescentada pelo último confessor de Luísa, Padre Benedito Calvi. Luísa escreveu este volume ao mesmo tempo do volume posterior, que é em forma de diário. Nele ela conta a sua vida passada. Em seguir, uma ordem cronológica precisa. Sem seguir uma ordem cronológica precisa. Em 1926, completou a autobiografia com o caderno de memórias de infância. Primeiro volume. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por pura obediência, começo a escrever. Tu sabes, ó Senhor, o sacrifício que me custa a fazer, e que me submeteria a 1000 mortes antes de escrever uma só linha das coisas que se passaram entre mim e ti. Ó meu Deus, minha natureza treme, sente-se esmagada e quase desfeita só de pensar. Ah, dá-me a força, ó vida da minha vida, a fim de que possa cumprir a santa obediência. Tu, que deste a inspiração ao confessor, dá-me a graça de poder cumprir o que me é ordenado. Ó Jesus, ó esposo, ó minha fortaleza, a ti me dirijo, a ti venho, em teus braços me introduzo, abandono-me, repouso. Ah, consola-me em minha aflição, e não me deixes só e abandonada. Sem a tua ajuda, estou certa de que não terei força para cumprir esta obediência que tanto me custa. Eu serei vencida pelo inimigo e temo ser repudiada justamente por ti, por minha desobediência. Ah, olha para mim e olha para mim mais uma vez, ó Santo Esposo. Nestes teus braços, vê quantas trevas me rodeiam. São tão densas que não deixam entrar nem sequer um átomo de luz em minha alma. Ó meu místico sol, Jesus, resplandece esta luz em minha mente, a fim de que faça dissipar as trevas e possa livremente recordar as graças que fizeste à minha alma. Ó sol eterno, manda outro raio de luz ao íntimo do meu coração e purifique da lama em que jaz. Queime-o, consuma-o em teu amor, a fim de que ele, que acima de tudo provou as doçuras do teu amor, possa claramente manifestá-las a quem está obrigado. Meu sol, Jesus, envia outro raio de luz sobre meus lábios, para que possa dizer puramente a verdade, com a única finalidade de conhecer se verdadeiramente és tu ou és uma ilusão do inimigo. Mas, ó Jesus, quão escassa de luz vejo-me,
ainda nestes teus braços. Ah, contenta-me tu, que tanto me amas. Continua a mandar-me luz. Ó meu sol, meu belo, precisamente quero entrar no centro, a fim de ficar toda abismada nesta luz puríssima. Faze, ó sol divino, que esta luz me preceda adiante, siga-me de perto, circunde-me por toda parte, introduza-se nos mais íntimos esconderijos de meu interior, de modo que, consumindo meu ser terreno, transforme tudo em teu ser divino. Virgem Santíssima, Mãe amável, venha em meu auxílio, para que obtenha do vosso o meu doce Jesus, a graça e a força para cumprir esta obediência. São José, meu amado protetor, ajuda-me nessa circunstância. São Miguel Arcanjo, defendei-me do inimigo infernal, que tantos obstáculos me põe à mente para fazer-me faltar a esta obediência. São Rafael Arcanjo, e tu, meu anjo da guarda, vinde assistir-me e acompanhar-me, e dirigir a minha mão, a fim de que possa escrever só a verdade. Seja tudo para a honra e glória de Deus, e para mim toda confusão. Ó esposo santo, vem em meu auxílio. Ao considerar as minhas graças que fizeste à minha alma, sinto-me toda abismada, cheia de confusão e de vergonha. Ao me ver ainda assim, e sem corresponder às tuas graças, mas, meu amável e doce Jesus, perdoa-me. Não te retires de mim. Continua derramando em mim tua graça, para que possas fazer de mim um triunfo da tua misericórdia. Nota: Luísa recebeu a obediência de anotar tudo o que havia acontecido entre ela e Jesus, de seu terceiro confessor, Dom Genaro de Genaro, que desde 1898 a assistiu por 24 anos. Luísa começou a escrever seus volumes, 36 grandes, em forma de diário, em 28 de fevereiro de 1899, a partir do segundo volume. Paralelamente, escreveu o primeiro volume, no qual narra a sua vida passada, a partir dos 12 anos, mais ou menos de 1877 a 1899. Mais tarde, teve que escrever um caderno de memórias de infância em 1926, para completar o primeiro volume. O último capítulo do último volume é de 28 de dezembro de 1938. Ela não mais escreveu quando a ordem para fazê-lo cessou. Início da narração. Novena do Santo Natal. Capítulo 1. E agora começo a novena do Santo Natal. Aos 17 anos, preparei-me para a festa do Santo Natal, praticando diferentes atos de virtude e mortificação, honrando especialmente os 9 meses que Jesus esteve no seio materno, com 9 horas de meditação por dia, referentes sempre ao mistério da encarnação. Segundo, primeira hora. Como, por exemplo, em 1 hora elevava meu pensamento ao paraíso e imaginava a Santíssima Trindade, o Pai que enviava o Filho à Terra, o Filho que prontamente obedecia ao querer do Pai, e o Espírito Santo que consentia nisso. Minha mente se confundia tanto ao contemplar um mistério tão grande, um amor tão recíproco, tão igual, tão forte entre eles e para com os homens, e na ingratidão destes, especialmente a minha, que nisto teria ficado não 1 hora, mas durante todo o dia. Contudo, uma voz interna me dizia: basta, vem e vê outros maiores excessos do meu amor. Segunda hora.
Então minha mente era levada ao seio materno e ficava admirada ao considerar aquele Deus tão grande no céu, e agora tão humilhado, diminuído, restringido, que quase não podia mover-se, nem sequer respirar. A voz interior dizia-me: Vês quanto te amei? Ah, dai-me um lugar em teu coração. Tira tudo o que não é meu, porque assim que me darás, porque assim me darás mais facilidade para poder me mover e respirar. Meu coração se desfazia, pedia-lhe perdão, prometia ser toda sua, desatava em pranto. No entanto, digo-o para minha confusão, voltava a meus defeitos habituais. Ó Jesus, quão bom foste com essa criatura miserável. Conclusão da novena. E assim passava a segunda hora do dia, e depois, pouco a pouco, o restante. Que dizer tudo causaria aborrecimento. E isto fazia-o, às vezes, de joelhos, e quando era impedida de fazê-lo pela família, fazia-o mesmo trabalhando, porque a voz interior não me dava nem trégua, nem paz, e se não fizesse o que queria, dessa forma, o trabalho não me era impedimento para fazer o que deveria fazer. Assim passei os dias da novena. Quando chegou a véspera, sentia-me ainda mais acendida por um insólido fervor. Eu estava sozinha no quarto quando o menino Jesus apareceu na minha frente, todo bonito, sim, mas tremendo, em atitude de querer me abraçar. Eu me levantei e corri para abraçá-lo, mas no momento em que ia estreitá-lo, desapareceu. Isto repetiu-se 3 vezes. Fiquei tão comovida e acesa que não sei explicar. Mas depois de algum tempo, não o levei em conta e não o disse a ninguém. De vez em quando, caía nas faltas habituais. A voz interior, desde então, não me deixou nunca mais. Em cada coisa me repreendia, corrigia, animava. Em suma, o Senhor fez comigo como um bom pai com um filho que tende a desviar-se. E usa todas as diligências, os cuidados, para mantê-lo no reto caminho, de modo a formar nele a sua honra, a sua glória, a sua coroa. Mas, ó Senhor, muito ingrata te tenho sido.